Davi passa mal foi preciso ser amparado. Galerinha, Davi finalmente chegou à final do reality show, né? Um feito que parecia irreal para ele, a pressão do jogo, a proximidade do fim, trouxeram uma carga emocional muito intensa para o jovem Davi, competidor. Nessa tarde, enquanto o sol brilhava lá fora, uma tempestade de emoção tomava conta de Davi por dentro. Enquanto os outros finalistas se preparavam para as últimas provas, né? Para a grande decisão, Davi se encontrava em seu quarto, visivelmente abalado. O silêncio do cômodo era interrompido por apenas sua respiração, só ouvia sua respiração. Ocasionalmente, aquele soluço abafado, ele caminhou até a janela, olhando para o jardim, quando viu as estratégias sendo discutidas, galera, a aliança sendo feita, sendo desfeita, e agora que tudo que ele via não era nada. Ele via a incredulidade de estar tão perto do prêmio, né? Que de repente, movido pelo um impulso nervoso, Davi saiu do quarto e se dirigiu até o jardim. Lá, ele, sem dizer uma palavra, começou a fazer mortais um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, numa tentativa ela atrás do outro para liberar a ansiedade que estava consumindo ele naquele momento. Os outros participantes conversavam com o Davi naquele momento, perto da piscina, parava para assistir a cena meio que incomum, né? E quando de repente Davi começa a passar mal, e perguntam para ele: você tá bem, Davi? O que está acontecendo com você? Recuperando o fôlego, Davi recupera o fôlego e diz: eu só não consigo acreditar que cheguei até aqui. É muita pressão. Muita pressão, não estou conseguindo administrar isso, tentando sorrir através do soro. E ele está desesperado, né, galera? E Davi passou muito mal essa noite, essa madrugada. Os participantes falaram para ele que ele merecia estar ali, porque ele lutou tanto para estar ali. Mas ele lutou tanto, mas foi interrompido, né, pelo Boninho. Boninho mandou toda a equipe lá para dentro, mandou médico, equipe de segurança, né, e acabou Davi tendo que sair para poder ficar calmo, para poder controlar o Davi, porque o Davi estava muito nervoso. Quer saber mais? Segue, curte, compartilha aí, segue o baile. A idade do fim trouxeram uma carga emocional muito intensa para o jovem Davi, competidor. Nessa tarde, enquanto o sol brilhava lá fora, uma tempestade de emoção tomava conta de Davi por dentro. Enquanto os outros finalistas se preparavam para as últimas provas, né? Para a grande decisão, Davi se encontrava em seu quarto, visivelmente abalado. O silêncio do cômodo era interrompido por apenas sua respiração, só ouvia sua respiração. Ocasionalmente, aquele soluço abafado, ele caminhou até a janela, olhando para o jardim, quando viu as estratégias sendo discutidas, galera, a aliança sendo feita, sendo desfeita, e agora que tudo que ele via não era nada. Ele via a incredulidade de estar tão perto do prêmio, né? Que de repente, movido pelo um impulso nervoso, Davi saiu do quarto e se dirigiu até o jardim. Lá, ele, sem dizer uma palavra, começou a fazer mortais um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, numa tentativa ela atrás do outro para liberar a ansiedade que estava consumindo ele naquele momento. Os outros participantes conversavam com o Davi naquele momento, perto da piscina, parava para assistir a cena meio que incomum, né? E quando de repente Davi começa a passar mal, e perguntam para ele: você tá bem, Davi? O que está acontecendo com você? Recuperando o fôlego, Davi recupera o fôlego e diz: eu só não consigo acreditar que cheguei até aqui. É muita pressão. Muita pressão, não estou conseguindo administrar isso, tentando sorrir através do soro. E ele está desesperado, né, galera? E Davi passou muito mal essa noite, essa madrugada. Os participantes falaram para ele que ele merecia estar ali, porque ele lutou tanto para estar ali. Mas ele lutou tanto, mas foi interrompido, né, pelo Boninho. Boninho mandou toda a equipe lá para dentro, mandou médico, equipe de segurança, né, e acabou Davi tendo que sair para poder ficar calmo, para poder controlar o Davi, porque o Davi estava muito nervoso. Quer saber mais? Segue, curte, compartilha aí, segue o baile. A idade do fim trouxeram uma carga emocional muito intensa para o jovem Davi, competidor. Nessa tarde, enquanto o sol brilhava lá fora, uma tempestade de emoção tomava conta de Davi por dentro. Enquanto os outros finalistas se preparavam para as últimas provas, né? Para a grande decisão, Davi se encontrava em seu quarto, visivelmente abalado. O silêncio do cômodo era interrompido
por apenas sua respiração. Só ouvia sua respiração. Ocasionalmente, aquele soluço abafado, ele caminhou até a janela, olhando para o jardim, quando viu as estratégias sendo discutida, galera, a aliança sendo feita, sendo desfeita, e agora que tudo que ele via não era nada. Ele via a incredulidade de estar tão perto do prêmio, né? Que de repente, movido pelo um impulso nervoso, Davi saiu do quarto e se dirigiu até o jardim. Lá, ele, sem dizer uma palavra, começou a fazer mortais um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, numa tentativa atrás do outro, para liberar a ansiedade que estava consumindo ele naquele momento. Os outros participantes conversavam com o Davi naquele momento, perto da piscina, parava para assistir a cena meio que incomum, né? E quando de repente Davi começa a passar mal, e perguntam para ele: você tá bem, Davi? O que está acontecendo com você? Recuperando o fôlego, Davi recupera o fôlego e diz: eu só não consigo acreditar que cheguei até aqui. É muita pressão. Muita pressão, não estou conseguindo administrar isso, tentando sorrir através do soro. E ele está desesperado, né, galera? E Davi passou muito mal essa noite, essa madrugada. Os participantes falaram para ele que ele merecia estar ali, porque ele lutou tanto para estar ali. Mas ele lutou tanto, mas foi interrompido, né, pelo Boninho. Boninho mandou toda a equipe lá para dentro, mandou médico, equipe de segurança, né, e acabou Davi tendo que sair para poder ficar calmo, para poder controlar o Davi, porque o Davi estava muito nervoso. Quer saber mais? Segue, curte, compartilha aí, segue o baile.